A paz do Senhor a todos. Hoje nós vamos falar sobre apostasia, que é o esfriamento do ser humano às coisas espirituais e também às coisas materiais. Hoje o ser humano não valoriza mais o outro ser humano. Veja que o amor ao ser humano, está perdido. Hoje não se tem mais aquela compaixão como se tinha antes, porque tudo está acompanhando aquilo que está escrito na Bíblia. Mas o que é apostasia? Vem do grego apostasis, que tem o sentido de um afastamento definitivo e deliberado de alguma coisa, uma renúncia da sua anterior fé ou doutrina. Apostasia é um afastamento do ser humano dos princípios morais, étnicos e religiosos. Podemos dizer que é um esfriamento do caráter do ser humano. Em renunciar os vínculos religiosos, esfriando na fé em Deus e até deixando de acreditar em Deus, nas doutrinas cristãs, voltando aos valores materiais e deixando os fundamentos espirituais para trás. Então lá em 2 Tessalonicenses começa assim, no capítulo 2, versículo 3. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição. 1 Timóteo 4,1 diz assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostarão alguns da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Veja que ele vai muito mais forte, E nós estamos vivendo as doutrinas de demônio, porque o ser humano não tem mais valor, é mais maltratado do que os animais, 1 Timóteo 1,19 diz assim: conservando-se a fé e a boa consciência, rejeitando a qual alguns fizeram naufrágio na fé. O que é naufrágio na fé? Afundaram, Se esqueceram, não tem mais fé nas coisas de Deus. 1 Timóteo 1,6: de que desviando-se alguns se entregam às vãs contendas. No 1 Timóteo 1,7: querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem, nem o que afirmaram. Então veja bem, eles querem ser doutor, mas não sabem nem o que estão falando. Estão tendo vãs palavras, Estão enganando o povo de toda maneira, estão iludindo, principalmente agora com essa pandemia. Veja que desde o ano passado, no mundo inteiro, está sofrendo, mas o ser humano sempre arruma um jeito, em qualquer país, em qualquer lugar, de desviar o dinheiro da saúde das pessoas. Veja que eles não têm amor às pessoas, eles têm amor ao dinheiro, E o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. Mas me diga o que eles vão fazer com tanto dinheiro? Quando morrer, vai morrer igual nós, irmãos. A carne vai apodrecer, vai cheirar mal igual a todo mundo. Não importa o tanto que você tenha no banco, não importa o tanto que você tenha de propriedade. Quando morrer, termina tudo. Você não vai levar nada do que tem aqui para os céus. Mas a ganância é tão grande que a pessoa fica cega, porque está se esfriando no amor, tanto ao ser humano como o amor a Deus. Não estão se apegando a Deus, estão se apegando aos valores materiais, sempre querendo mais. 1 Timóteo 6,4 diz assim, confirmando lá que nós falamos agora: é soberbo, olha só, e nada sabe, mas delira acerca de questões e contendas de palavras, das quais nascem invejas, porfiras, discussão e brigas, blasfêmia, dizer palavras ofensivas, ruins e suspeitos, Contendas, no 6,5, de homens corruptos de entendimento e privados da verdade, cuidando que a piedade seja causa ganha, aparta-te dos tais. Então veja que são homens corruptos, homens que querem só para si. E é isso que está acontecendo hoje, no mundo inteiro. Você vê no mundo inteiro a ganância por dinheiro, por poder, Ninguém mais está tendo os valores morais, Não tem mais valores morais. Hoje é tudo errado.
O errado hoje ficou certo e o certo ficou errado, não? Piedade são pessoas que têm respeito às coisas religiosas, então elas não têm mais respeito às coisas religiosas. Hoje se faz chacotas, né, de Deus, se faz piadas de Jesus Cristo, né? Então estamos voltando no tempo de Sodoma e Gomorra, onde a iniquidade do ser humano era perversa, né? Era má continuamente, como antes do dilúvio também. E o ser humano, né? Na palavra diz que o ser humano tem o coração má continuamente, quer dizer, não tem jeito. O ser humano sempre vai querer ser mais do que Deus, sempre vai querer ser maior do que todos, sempre vai querer ter o poder sobre todos, sempre vai ser assim e nunca vai mudar, só vai mudar quando chegar o milênio. Esse tipo de pessoa que não aceita ser contrariada, só ele que é o dono da verdade, né? E até brigam por causas próprias, são corruptos, roubam e enganam as pessoas, e nunca dizem a verdade, usando de palavras enganosas para enganar os fiéis e até os descrentes com suas conversas maliciosas. Então, 1 Timóteo 1,10, porque há muitos desordenados faladores, vãos e enganadores, principalmente os da fé, né? Ou da circuncisão, como está escrito hoje, está escrito na Bíblia, né? Que são os cristãos hoje. 1 Timóteo 1 hoje, aos quais convém tapar a boca homens que transformam casas inteiras, ensinando o que não convém, por torpe ganância. Quer dizer, eles fazem com que pessoas percam tudo, por causa da ganância. Como hoje há muitos políticos e até os que se dizem homens de Deus, têm o intuito de enganar o povo ou os fiéis somente para obter vantagens financeiras e tais pessoas, né, elas são sujeitas, né, a temer o que irá por vir para tirar vantagem dos outros. Então, elas não temem o que vai por vir. Veja bem, vamos dar um exemplo lá em 2000, né, o Big do milênio, né? A mudança, né, do século fez com que pessoas enganassem a muitos, dizendo que haveria uma mudança na internet, né? Queria apagar todos os computadores do mundo. Veja, fez o quê? Assustando o mundo inteiro. Eu lembro que as pessoas desligavam os computadores, tiravam os sistemas, faziam um monte de coisa e ia acontecer alguma coisa? Não. Mas tudo foi lançado para poder levar vantagens, né? As grandes operadoras levaram vantagens por vender seus antivírus, né? Que na época tinha o tal do vírus Galileu, né? Que ia destruir tudo. Mas veja que foi tudo uma enganação. Foi só para essas grandes empresas obterem mais lucros em cima daqueles que tinham medo, né, do que acontecesse, de perder todos os seus dados, as empresas, né, as escolas, os hospitais, e gastaram muito dinheiro para fazer esse antivírus, né, que era só uma conversa fiada, né? Era só para enganar as pessoas. Como agora, né, tão recente, 2012, né, 21/12/2012, né, pelo calendário maia, que não tem nada a ver, né, com o final do mundo. Mas muitas pessoas inescrupulosas tiraram vantagens de muitos, né, fazendo com que eles dessem seus bens materiais para as igrejas, para as instituições filantrópicas e outras instituições e mesmo o governo, né? Mas me diga uma coisa, se o mundo ia acabar em 21/12/2012, como não acabou, né, que nós já estamos vivendo ao contrário, né? Não, 2012, agora nós estamos em 2021. Então, se o mundo acabaria no dia 22, não teria mais, o que eles iam fazer com as propriedades? Me diga, o que eles iam fazer com o dinheiro? Veja que a enganação é tão grande e as pessoas são iludidas, né? São confundidas, né? São posto medo para que elas deem tudo. Teve pessoas até que perderam tudo, deram tudo o que tinha, achando que estava fazendo bem. Mas o bem para quem? O bem para os outros, né? Para aqueles inescrupulosos, aqueles astutos, vigaristas, né? Chamado de vigarista mesmo, porque são pessoas vigaristas que tomam do povo, né? Põe medo no povo para tomar os seus bens. Então veja que não ia adiantar nada, né? O que eles iam fazer com todo esse dinheiro? Onde é que eles iam pôr? No banco lá no céu? Será que eles iam pôr lá no banco, ia ter uma conta bancária lá no céu para eles? Então veja só como é que são, né? Como é que é engraçado.
né? Como as pessoas iludem o povo, né? Os coitados, né? Aqueles que são fiéis a Deus, aqueles que temem a Deus, são enganados descaradamente por esses malfeitores, né? Lá, 2 Timóteo 3,8, e como James e Jambres resistiram a Moisés, assim também esses resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e reprobam, pessoa má, né? James foi os magos lá do faraó, né? Quando enfrentou a Moisés, né? E Arão, tá? No 2 Timóteo 3,9, não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvio, como também o foi daqueles. Né? Mas, como tem o ditado popular, né? Um dia a casa cai. Ou o outro ditado, né? Caiu a máscara. Tá caindo máscara de muita gente grande aí, né? E a casa tá caindo, né? Estão indo tudo para cadeia. Isso é o final daqueles que são corruptos, porque nós que somos de Deus, a lei não é contra nós, mas é a favor de nós. Mateus 10:26, porquanto não temais, porque nada há encoberto que não haja de revelar-se, nem oculto que não haja de saber-se. Está lá em Marcos também 42:22 e Lucas 12:2. Então não vai ficar nada encoberto, né? Oséias vai mais além. Oséias diz assim, Oséias 14:4, eu sararei a sua apostasia, né? Ou a perversão. Eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Temos que fugir destas coisas e voltar a Deus para não sofrermos com o castigo divino, né? Então aqui Oséias fala que Deus vai curar, né? Vai sarar essa apostasia. Isso vai ser no milênio. 2 Timóteo 2:22, foge também dos desejos da mocidade e segue a justiça, a fé, a caridade e a paz, com que, com os coração puro, invocam a Deus. 2 Timóteo 2:23, e rejeita as questões loucas e sem instrução, sabendo que produzem contendas. No 24, mas o servo do Senhor não convém contender, mas sim ser manso para com todos, aptos para ensinar. Tito 1,13, este testemunho é verdadeiro, portanto repreendo severamente para que sejam sãs na fé. No 14, não dando ouvidos às fábulas judaicas, né, ou os cristãos de hoje, nem aos mandamentos de homens que se desviaram da verdade. Então não é para as fábulas, são as coisas, né, que estão acontecendo aí, estão falando um monte de coisas que vão acontecer, mas não é verdade. Lê a Bíblia, procura a resposta na Bíblia, não vai atrás, né, desses mandamentos de homens que se desviam da verdade. Isaías 29:13, porque o Senhor disse, pois que este povo se aproxima de mim, com a boca e com os lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. 29:14. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios perecerá e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. 29:15. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor. Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê e quem nos conhece? É forte, né? Olha o que Isaías fala, né? Fazem as suas obras às escuras e dizem, quem nos vê? Quem nos conhece? Isso é o que está acontecendo hoje. As pessoas, os grandes, estão fazendo as obras no escuro e achando que ninguém está vendo. Nós não vamos ver, mas Deus com certeza está vendo, né? O homem pode se esconder de Deus, né? Pode se esconder do outro homem, né? Mas de Deus não tem como se esconder, né? Então, vamos voltar às coisas de Deus. Vamos nos voltar a Deus, irmãos. Vamos esquecer o que está acontecendo aí fora, porque o mundo jaz no maligno. Não é que é do maligno, mas ele está no maligno, porque o mundo
ele adota as coisas do maligno. E as coisas do mundo estão entrando dentro das igrejas, fazendo com que há um esfriamento na igreja. Hoje não tem mais aquele amor que tinha antigamente, que as pessoas tinham amor, ficavam alegres ir na igreja. Hoje a igreja parece que é um clube. As pessoas vão para passar tempo, para saber das fofocas, para saber o que está acontecendo. Não vão buscar Deus, vão buscar as coisas do mundo. E isso está acontecendo em quase todas as igrejas, porque a apostasia está chegando. Como posso dizer até melhor, já chegou, porque nós já estamos caminhando para o final dos tempos. Que Deus abençoe a todos, irmãos. E olhe e leia, principalmente leia a palavra de Deus antes de tomar alguma atitude. Amém? Se você gostou, faz aí um joinha, né? Põe aí o joinha aí no vídeo, né? Compartilhe com seus amigos e também se inscreva, irmãos, que tem muita coisa ainda para a gente comentar. Tem muitas coisas ainda para se falar. Nós estamos só no começo, porque se fosse falar tudo que Jesus fez aqui, não haveria livros que coubessem, né, tudo aqui nesse mundo, né? O mundo não caberia. A biblioteca de Cristo não se conseguiria pôr nesse mundo. Então, nós temos muitas coisas. A Bíblia é muito ampla, ela dá muitos caminhos. Ela ensina a nos vivermos no caminho de Deus. Vamos esquecer as coisas do mundo e vamos nos voltar para Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Até uma próxima.